algumas considerações sobre essas palavrinhas aí. Apego, segurança, mente e o agora. Você já parou para pensar nisso? No que é o apego, no que é a segurança, no que é a mente, no que é o agora. Vamos tentar entender algumas premissas. Todas as coisas, pessoas ou situações, elas têm a sua natureza. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você agora está sentado numa cadeira, concorda comigo? A cadeira tem sua natureza. Você imagina uma cadeira sem assento? Na hora que você tirar o assento da cadeira, ela pode ser qualquer outra coisa, menos cadeira, concorda comigo? Porque a natureza, a essência de uma cadeira é um assento. Você imagina uma escada sem degrau? Pode ser muita coisa, né? Mas dificilmente é uma escada, porque ela tira a sua natureza. Você imagina água sem umidade, por exemplo? Se você retirar esta característica da água, esta natureza da água, possivelmente ela tem outra coisa. Ela não é bem aquilo mais. Vocês concordam comigo até aí? Que todas as coisas têm a sua, estou chamando de natureza. Mas vamos pegar uma cadeira novamente. Aí a cadeira, a natureza da cadeira é ter um assento, é servir para se sentar. Ela serve a uma finalidade, ela tem um propósito e uma característica. Mas aí os homens atribuem a isto que é natural uma característica diferente. Vamos supor, eles pegam uma cadeira e chamam ela de trono. Ela continua tendo a sua essência, sentar, né? Mas agora já não é mais todo mundo que senta nela. Ela já tomou uma característica diferente. Aí o tempo passa, aquele trono que passou a ser desejado, competido, buscado, alguém chega e pega esse trono e bota no museu. E aí todo mundo vai lá nesse museu e olha essa cadeira, que foi uma cadeira, que foi um trono e que agora é um objeto para ser visto. Ela perdeu a sua natureza, você concorda comigo? E passou a ter características que foram atribuídas a ela, que não está nela, porque cadeira nenhuma se sente e pensa como um trono. Cadeira sabe que é para botar uma bunda em cima dela e pronto. Os homens criaram isso. A mente criou isso. Atribuiu algo ou tirou algo e modificou este algo, que pode ser uma coisa, um acontecimento, uma pessoa, seja o que for. Pense que você tem alguma natureza, que no momento é desconhecida de você mesmo. Concorda comigo até aí? Mas a sua mente, ou as pessoas que estão ao seu redor, atribuíram uma série de naturezas e elas estão em cima de você. E muitas vezes você está ou sendo um trono ou está no museu. E não se apercebe que a sua vida, em essência,
em natureza, perdeu-se. Não existe mais. Mas ai de quem entrar no museu e tocar num trono. Entendeu? Porque foi atribuído àquilo uma outra característica. Se você trabalhar no museu e alguém roubar a cadeira, é possível que você perca seu emprego. É possível que você vá para a cadeia. Porque você deixou ir embora uma coisa que alguém modificou na sua essência. Quem modificou? A mente. Foi a mente quem fez isso. Elas não existem. Não são reais. Dá para entender isso? Ok. Então vamos tentar ver e fazer algumas considerações sobre as coisas como elas são, e não com aquilo que a mente atribuiu, que os valores atribuíram, que as características artificiais foram criadas, que os costumes, as tradições colocaram. Quando se falar em cadeira, é algo que se senta. Quando se falar em escada, algo que se sobe. Quando se falar em água, algo que mata a sede. Se você disser que é água e ela não matar a sede, tem alguma coisa errada, concorda comigo? Se você disser isso aqui é uma cadeira, mas não se senta nela, tem alguma coisa errada, não tem? Se você disser isso aqui é uma escada, mas ninguém sobe nela, tem alguma coisa errada. Dá para entender essas premissas? Está claro elas? Com base delas, nós vamos então raciocinar, ou seja, pensar. E aí nós chegaremos a algum lugar, que são conclusões. O grande problema dos homens é que a mente deles tem essa capacidade de criar todas essas artificialidades e também tem uma grande dificuldade de ver o natural e supervalorizar o que foi criado artificialmente, fictício, que não é real, que não é verdade, mas que a mente criou. Aí você se apega ao processo da mente e não ao fato real. Ok? Vida e morte são dois fenômenos. Tudo que você possa falar sobre ele é a sua mente que está falando, criando. Não está relatando fatos. Você está atribuindo características que muitas vezes não existem, não são reais. Mas que se você não se der conta, você vai começar a defender o trono e daqui a pouco o trono não serve mais nem para sentar. Perdeu a sua essência de cadeira. E você não se dá conta disso. Isso chama-se inferno, ilusão, maia. Tudo bem? Eu falei anteriormente sobre relação e relacionamento. Estão lembrados? Ok. Vamos dar alguma continuação nisso, porém, com essas premissas. Veja bem, nenhum relacionamento pode ser seguro. Não é da natureza dos relacionamentos ser seguro. Eu dei um exemplo para vocês anteriormente assim. Existia uma árvore e existia um rio. É da natureza do rio. O que é um rio? Água em movimento. Na hora que você parar a água, não é mais um rio. Pode se tornar um lago, um açude, uma coisa qualquer, menos um rio. Porque um rio é água em movimento. A árvore não se movimenta, a não ser que seja carregada. Mas naturalmente ela está plantada. E eu dei o exemplo de um relacionamento entre o rio e uma árvore. O rio chega junto da árvore, caminha ao redor dela, dá da sua essência, né, e continua a jornada. A árvore, por sua vez, dá da sua essência, dá uma sombra, que dá uma temperatura ideal à água, que solta suas pétalas em cima da água, que são conduzidas, suas sementes, e assim um tem um relacionamento com o outro.
Ok? Portanto, esse é um problema para a mente, porque relacionamento não pode ser seguro. Mas todo mundo quer a segurança num relacionamento. E se é relacionamento, não pode existir segurança. Esta segurança, atribuída a um relacionamento, é artificial, é criada pela mente. Porque a essência de um relacionamento é não ter segurança. Se você o torna completamente seguro, absolutamente seguro, então você não pode mais desfrutá-lo. Ele perde todo o seu encanto, toda a sua atração. É como se você pegou agora a cadeira e colocou nela o nome de trono. Só alguns desfrutam e passam a ser cobiçados por uma infinidade de outros. Quando ela virar museu, ninguém mais senta nela. E todos falam a respeito dela. Todos teorizam a respeito dela. O que é que se tem feito hoje? Todo mundo teorizando sobre relacionamento. Nenhum relacionamento acontecendo. Porque todos querem segurança. E segurança não existe em relacionamento. Como é que eu posso me comunicar com você se eu não estou presente? Isso já ficou claro antes? Como é que eu posso me relacionar com você se eu não estou presente? E nem você está presente. Então, duas ausências não podem ter segurança. Dá para entender? Tem aí? A mente não pode se satisfazer nem com isso, nem com aquilo. Portanto, ela está sempre em conflito e confusa. Aí veja o que é já a estrutura da mente, a essência da mente. Ela quer uma cadeira e ela entende que a cadeira é para sentar, mas ela não se satisfaz com isso. Ela não é capaz de sentar a bunda e apreciar o sentar. Ela quer algo mais. Aí ela inventa um trono. Mas o trono não satisfaz. Aí ela chega no museu e morre. E volta à mesma procura de novo. Eu quero me relacionar com Deus, mas eu não estou presente. Como eu posso me encontrar com Deus, ou muito menos me relacionar? Não há segurança em relacionamento. Tudo bem até aí? Ela quer um relacionamento que seja vivo e seguro. Esse é o problema. Mas isso é impossível, porque uma pessoa viva, ou um relacionamento vivo, ou qualquer coisa que seja viva, tem que ser imprevisível. Você está vivo hoje. Você garante que estará vivo daqui a 5 minutos? Isso é imprevisível. Entendeu? Se disser, não, eu quero um relacionamento morto, aí ela não quer também, né? Do mesmo jeito que ela queria uma cadeira, mas já sentou já, mas agora eu não quero só isso, eu quero algo mais. É da essência da mente, não do fato, não do acontecimento, não da realidade. O que vai acontecer no momento seguinte, ninguém pode prever. Toda e qualquer previsão é probabilidade, calculada e vista pela mente, em um sistema que a mente criou, e não que é um acontecimento normal. E por ser imprevisível, esse momento se torna intenso. Deveria ser assim. Se você diz assim, olha, daqui a pouco eu posso não estar mais sentado. Se você tem esta noção, você começa a apreciar a sua bunda sentado neste assento. Você começa a apreciar cada momento, cada acontecimento. E aí cada um deles começa realmente a ter valor, porque você começa a estar presente. Não mais no futuro. Não mais na ideia de que essa cadeira tem que se tornar um trono. Porque quando chegar a um trono, você vai ter uma preocupação tão grande em manter esse trono que jamais vai desfrutar deste trono.
E você está mudando, e ela muda também, mas ela muda bem mais lento do que você. Então você passa e ela fica. Tem trono nos museus até hoje. Quem sentou nele, nenhum presente. Foi desfrutado? Dificilmente. Foi muito sofrido. Isso sim. Você tem que viver esse momento do jeito mais total possível, porque o momento seguinte pode não chegar, nunca mais. Você garante que chegará? Qual a grande preocupação de manter alguma coisa? E foi que você já manteve até hoje? Ou você teve a ilusão de que manteve? Olha bem. Tudo está passando, mudando, se transformando. Pode ser que você não esteja presente. O outro poderá não estar. Ou ambos podem estar presentes, mas o relacionamento não. Desfrutou? Ótimo. Não desfrutou? Não tem mais o que fazer. Passou. Acabou. Não existe mais. Todas as possibilidades continuam abertas. Todas elas. É possível continuar sentado, é possível continuar em pé, é possível cair da cadeira, é possível não sentar mais, né? Todas estão abertas como possibilidades. O futuro sempre permanece aberto, mas o passado, esse sim, é fechado. Uma vez acontecido, está acontecido. E entre os dois está o presente, o momento único do presente, sempre vibrante, porém fugidio. Vibrante, se você estiver atento. Senão você não desfruta de nada. É dessa forma que a vida é, que a existência é. Todas as vezes que você renascer aqui, você enfrentará isso. Mudará a cultura, mudará a época, a aparência. As cadeiras serão de plástico. Nunca existiu cadeira de plástico, a não ser dessa nossa existência. Em todas as outras não existia cadeira, meu filho, de plástico não. E existirão de outras formas, sempre com esta finalidade, sentar. Se você entender isso, você virá mais e estará mais na vida e na existência livre, bem mais livre. A liberdade da simplicidade, capaz de desfrutar o trono ou a cadeira, porque a finalidade deles é sentar. Sentou, ok. Relacionou-se, ok. Tudo passa. O fugidio e o vibrante fazem parte do ser vivo, a hesitação, a obscuridade, a indefinição. Nós não vamos nunca, absolutamente nunca, nos livrar disso, desde que estejamos vivos. Sempre haverá hesitação, porque você estará sempre enfrentando o novo, o diferente, o que você não conhece. Sempre existirá a obscuridade, que é obscuro para você. A maior escuridão que possa existir para um ser das trevas é luz. E ele vive muito bem, obrigado, lá, e para você é obscuro. Sempre nós estaremos tentando definir as coisas. Coisas, pessoas, situações. É um recurso da mente. A partir da definição, ela começa a acrescentar coisas, ou tirar coisas. E muitas vezes mexendo na natureza das coisas. E nós temos que aprender isso, estar atento a isso. Na hora que a gente modificar a natureza das coisas, nós estaremos em Maya, na ilusão. E isso é um passo para uma coisa chamada sofrimento. Na hora que você entende que a cadeira é para sentar, você descansa as pernas e a bunda. Na hora que você diz, não, não posso sentar porque ela é um trono e eu não sou digno do trono, você vai ficar com as pernas doendo. Estabeleceu-se o sofrimento. Né?
Um trono tem responsabilidades, não tem? Mais do que uma cadeira comum? Não. Os homens atribuíram isso a ele. Porque o trono é uma cadeira transformada mentalmente, artificialmente, como todas as outras responsabilidades inerentes a ela. São ficções, mentiras, circunstâncias. Que hoje é certo, que hoje é bom, que daqui a 15 minutos não é mais. Que você matou ou morreu por eles. Que não faz o menor sentido mais, nenhum deles. Porque nunca foram essenciais. Foram artificiais. É a negação da vida. O passado está fechado. Aconteceu o que aconteceu no seu passado. Tire dele a experiência e deixe ele para lá. Não há mais nada que você possa fazer a respeito disso. Tudo aconteceu e agora nada mais pode ser mudado. Logo, tudo está absolutamente fechado. Então, não adianta mais remexer nisso. O futuro está absolutamente aberto. E nesta abertura, nada pode ser previsto. Então eu vou guardar dinheiro porque amanhã eu vou precisar. Eu vou fazer isso porque não sei o que lá. Ilusão da mente. Nada disso funciona. Absolutamente nada. Quando você tiver 2 milhões na conta, você estará miserável do mesmo jeito, querendo ter 3, querendo ter 4, para aparecer aquela suposta segurança que você acha que virá. E não virá. Porque tudo que é vivo não é seguro. A maior ilusão que podemos ter é a segurança. É a maior de todas. Entre os dois está o presente, com um pé no passado e outro no futuro. O presente é isso. Do passado, a experiência. Do futuro, para o futuro, o que eu fizer hoje. O que eu colocar hoje em atividade. A semente que eu plantar. Com possibilidades. Não é seguro. Você não pode dizer que se plantar 10 caroços de feijão, vai nascer 10 pezinhos de feijão. Vai nascer feijão. Agora, os 10 você não garante. É uma possibilidade. Portanto, a mente permanece sempre numa dicotomia, num estado dividido. Ela está sempre dividida, ela é sempre esquizofrênica. Toda mente é esquizofrênica. No sentido de divisão. Esquizo significa divisão. Para encontrar a unidade, é preciso ir além da mente. No aquém da mente, também estamos na unidade, mas não nos serve. Não nos é útil mais. Do mesmo jeito que você não pode voltar à infância ou à adolescência, porque lá é bom, porque lá foi ótimo, porque não sei o que lá, você não volta mais de onde você está. Entendeu assim? Então você só tem uma opção, para frente e para o alto. Esta é a opção. Esta esquizofrenia pode ser uma esquizofrenia controlada. Isso se chama sociedade. Um bando de esquizofrênicos que dentro de um grupo são considerados normais. Por quem? Por eles próprios. Não pelos outros, mas por eles próprios. Foram eles que idealizaram a cadeira. Foram eles que idealizaram o trono. Foram eles que idealizaram o museu para colocar o trono. Ser reconhecido por eles e necessitar do reconhecimento deles é a maior prova de que você não tem lucidez nenhuma. Absolutamente nenhuma. O seu comportamento depender
da aprovação ou reprovação deles mostra quem você é. Uma coisa que não virou gente ainda. Porque não tem autodireção. Então se comporta assim ou assado, porque as circunstâncias dizem que você deve fazer assim, ferindo aos seus princípios simples e elementares. Uma cadeira, a essência dela é sentar. Você precisa entender que é assim que as coisas são e não pode fazer nada a respeito. Absolutamente nada. Se você quiser ter um relacionamento muito seguro, terá que amar um homem morto. Mas então você não vai gostar muito dele. Você acha que você vai gostar de um defuntão lá, assim, um presentão bem grande? Pode ser que goste, né? Não sei. Mas um relacionamento não é possível. É o que acontece a um amante, quando ele se torna marido, por exemplo. O marido é o amante morto, a esposa é a amante morta. Já viram isso na praia? Eu vejo isso constantemente. Eu digo que você está, Paulinho, eu não quero isso para mim não. Depois que a gente se casa, aí um vai lá na frente, outro vai lá atrás. Quando é namorado, não é tudo de mãozinha dada. E eu lá quero me casar, eu quero é namorar. Para desfrutar o presente, entendeu? Casou, aí lascou. Aí não há mais, se antes era impossível, porque se tinha a ilusão de estar presente, agora é impossível porque é impossível mesmo. Não se tem mais como conversar, porque ninguém está presente. Não tem mais como se encontrar, porque ninguém mais está presente. Dois ausentes jamais se encontrarão. Jamais. O passado tornou-se tudo, e agora o passado define o futuro. Na verdade, se você é esposa, não tem futuro. O passado vai continuar se repetindo. Todas as portas estão fechadas. Não há resposta. Há reação. Estão lembrados que eu falei antes? Se você é marido, você não tem futuro. Você está confinado. Você está numa prisão. Prisão que a sociedade criou. Quem é a sociedade? Em última instância, a mente. É ela que cria todas essas coisas. É a mente que determina todas essas crenças, todos esses modos de agir. Estão lá dentro. E está lá dentro também a capacidade de ir além dela, de compreender isso. Não apenas analisar, mas compreender também. Portanto, a segurança é o que se busca, sem cessar. Mas quando você a encontra, sacia-se com ela. Observe a expressão do marido e esposa. Eles encontraram a segurança. Não foi assim? Se encontraram, namoraram, então vamos se aproximar, vamos construir alguma coisa, fazer alguma coisa. Aí se aproximam, aí noivam, né? Até quem cá diz, eu não entendo vocês, porque quando está bom, vocês mudam. Aí quando continua bom, vocês mudam de novo. Então o que é que vocês querem? Né? Mais ou menos esse processo todo aí. Aí encontra essa segurança tão sonhada. Mas agora tudo está na sua conta bancária. E a lei, o tribunal, a polícia, estão tudo ali. Para quê? Para tornar tudo seguro. Né? E o medo dentro de você. Mas então, todo o charme, toda a poesia se perdeu. Não há mais romance. Não há mais aventura. Não há mais tremor na mão. Entendeu? Não há mais o bater rápido do coração. E quem está presente desfruta desta sensação e sabe o quanto ela é importante, porque ela é a vida se manifestando. Chega a segurança, tchau, boa noite, acabou, fecha a porta, acabou. Isso é morte. Morte em vida. O pessoal assiste muito filme de zumbi, né? E esquece de olhar para o próprio espelho. Tudo zumbi. E tem mulher que é zumbi mesmo, viu? Maquiagem que não acaba mais. Meu Deus do céu, é zumbi mesmo, né? Tudo artificial, tudo aparente. Agora eles são o quê? Pessoas mortas. Elas estão simplesmente repetindo o passado. E vivem de quê? De lembranças. O tempo todo. Lembranças, lembranças e mais lembranças.
Quando você se junta, você fala do passado. Você nunca vive o presente. Não aprende junto com alguém. Não desafia alguma coisa nova. Você busca a comodidade do que você já sabe. Isso é andar para trás. Está chovendo. E você resolveu que você só vai gostar do sol. E você não percebe que você é cretino, meu filho, porque o sol e a chuva vão existir, independente de você gostar ou não. Aprenda a desfrutar. Abra-se e viva o presente. Porque quando chega o seu chamado sol, você também não usufrui dele não. Você está fechado para ele. Aí você passa protetor, fica na sombra. Você não gosta dele, vai para o sol. Não fica, não desfruta. E fica criando artifícios. Está com frio, se enrola, para quê? É o contrário. E vai passar aquilo tudo. Ouça esposas e maridos conversando. A esposa continua dizendo que o marido não a ama mais como antes. E ele continua falando sobre os momentos do passado, da lua de mel e outras coisas. Já viu isso? Mas que absurdo, você está vivo ou você está morto, desgraçado? Este momento agora pode ser a lua de mel. Se for vivido. E se você viveu, a vida esteve presente, repita isso. Mas você perceberá que esta repetição será a repetição jamais igual. Ela pode ter semelhanças com aquilo, mas ela é nova em essência, porque tudo mais é novo. Nem mesmo a pele de sua bunda que sentou na cadeira é a mesma pele. Então você vai sentir coisas diferentes. Mas se estiver morto, adormecido, ocupado com o passado, não há tempo nem condições para desfrutar desse presente. E então se perde numa armadilha constante de valores e atitudes cretinas que os outros criaram para você, que os outros fizeram para você. E numa atitude desta, você pode estar jogando fora a oportunidade da vida e apostando e segurando o passado, o morto, o estagnado. A segurança nunca satisfaz. E na insegurança existe o medo de perder o relacionamento. Mas isso faz parte de estar vivo. Tudo pode ser perdido, nada é certo. E é por isso que tudo é tão bonito. Se não houver a possibilidade de você perder, geralmente você não cuida, meu amigo. Qualquer máquina que você tenha, se você não cuidar dela, não colocar óleo, não tiver cuidado no manuseio, você a perde. Ela deixa de funcionar. Ah, mas eu coloquei hoje. Você passou um mês sem colocar, não adianta, meu filho, tem que se colocar todos os dias. O cuidado é o novo diariamente. Se fez ontem, que maravilha, falta fazer hoje. É por isso que você não precisa adiar um único momento. Se quiser amar uma pessoa, ame-a, aqui e agora. Não idealize o príncipe encantado do futuro, porque no futuro só tem sapo. Nem ame o passado. Mas eu amei Cleópatra. Qual Cleópatra? Existiram tantas. Todas mortas. Mas eu amo Jesus. Que bom, você ama defunto. Ele morreu também. Não está mais aqui. Não tem mais como fazer isso. Você está andando para trás. Amor tem que ser daqui e agora. Nem para o passado, nem para frente. Mas eu reencontrei alguém do meu passado. Que bom, viva o presente. O passado morreu, dos dois. Não faz mais sentido.
Mas é karma. Resolva no presente. Karma não é para ser vivido, não é para ser resolvido. Ame-a, porque ninguém sabe o que vai acontecer no momento seguinte. No próximo momento poderá não haver mais a possibilidade de amar. E você vai se arrepender pelo resto de sua vida. Você poderia ter amado, poderia ter vivido. Então o remorso envolve a pessoa que sente o arrependimento e uma culpa profunda, como se estivesse cometido suicídio. É o que mais eu escuto no outro plano das pessoas que estão chegando lá, dessomando aqui, chegando lá, todas culpadas, arrependidas. Não pelo que fizeram, mas pelo que deixaram de fazer. A grande reclamação é essa. Ah, se eu soubesse, eu teria feito. E sempre soube, estava aí todos os sinais, você foi quem não viu. Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse dado essa oportunidade, se não sei o que, não tem mais, passou, acabou, não há mais. Entender isso, presenciar a fugacidade da existência, aproveitá-la, é começar a entender o próprio mecanismo que existe dentro da gente. A vida é incerteza. Se você colocar certeza na vida, ela deixou de ser vida. Passou a ser trono no museu. Para você ir lá olhar, cada vez para sentar, para ser visto. Água que não tem umidade. Escada que não tem degraus. Todas as vezes que você renascer aqui, você vai lidar com a incerteza. Ninguém pode torná-la uma certeza. Não há como torná-la uma certeza. E é bom que ninguém possa torná-la uma certeza, ou então ela estaria morta, deixaria de ser vida. A vida é frágil, é delicada, sempre indo para o desconhecido. E temos que ver assim. Essa é a beleza. É a beleza do desconhecido. Mas eu tenho que ser funcionário público para ter segurança. Quanta ilusão. Quanta ilusão. Mas ela está aí, disseminada, por todos os cantos que você possa imaginar. Por todos os cantos. Não existe, é artificial, foi criado pela mente. Então somente isso, nada mais do que isso. É preciso ser corajoso, é preciso ser aventureiro. Viva este momento e viva-o na sua totalidade. Quando o momento seguinte chegar, aí vamos ver o que é que faz. Mas eu lhe digo isso aí, com certeza. Se você estará lá para enfrentá-lo, como foi capaz de enfrentar no passado, você será capaz de enfrentá-lo no futuro também, e você será capaz de enfrentar com muito mais experiência, porque essa experiência é sua. Isso você leva para onde você for. Então, a cada nova oportunidade, mais experiente você se torna, mais flexível, mais capaz. Se transformou em funcionário público, só sabe fazer aquilo, nada mais. Eu me lembro a agonia que passou uma série de amigos meus que trabalhavam no Paraibano. Quando o Paraibano fechou, estavam todos eles acomodados, formados, só sabendo fazer aquelas atividades do banco, com idades avançadas e não conseguiam mais emprego em lugar nenhum. O desespero se estabeleceu. Por quê? Porque não enfrentaram, porque acharam que a vida era esta cadeira, que tornaram ela um trono e colocaram no museu. Não se prepararam para a vida, nem mesmo para a própria existência, porque isso muda. E você vai levar isso de uma existência para outra, entendeu? O seu comodismo, o seu monodotadismo. Nós não podemos ser mais monodotados, ter apenas uma única habilidade.
Nós temos chance de desenvolver inúmeras habilidades. E isso é começar a se preparar na existência para a vida. Porque na hora que ela muda, você está pronto. Na hora que ela dá umas guinadas, você tem habilidade para fazer diferente. Quanto mais hábil nisso, mais experiente nisso, mais pronto para viver. E a vida é simples, porque toda cadeira, tenha ela o design que tiver, a finalidade é sentar a bunda, nada mais que isso. Mas se na sua bunda tem parafusos como na minha tem, eu preciso aprender a sentar de forma diferente. Experiência pessoal, entende? Adaptação ao processo, sem deixar de desfrutar do sentar. Somente isso. E só vamos entender a coisa bem simples, quando nasce um furúnculo na bunda e você não consegue mais apoiá-la e sentar como sentava com tanta tranquilidade. Por que isso acontece? Porque não usamos da inteligência nem do conhecimento. Aí a dor se estabelece, para que você aprenda de uma forma diferente. Porque todas as leis do universo são instrutivas. Nenhuma delas é punitiva. Então abra-se a isso. Abra-se a aprender. E aí as coisas começaram a fluir com mais tranquilidade. A questão não é saber se o outro estará presente no momento seguinte. A questão é, se ele estiver disponível para você neste momento, ame-o. Okay? Não é saber se você vai sentar amanhã nesta cadeira, é saber que ela está disponível hoje e agora, sente. Amanhã é amanhã. Outra coisa. Não desperdice esse momento pensando e se preocupando com o futuro, porque isso é suicídio. Lento e gradual. Não gaste um único pensamento com o futuro, porque nada pode ser feito quanto a ele. Portanto, é um complexo desperdício de energia. Ame este homem e seja amado por ele. Só. Ponto. Não tem outra coisa. Não há segurança nisso. Não há certeza nisso. Esse é um fato natural da existência, de todas elas que você vier. Se você viver este momento totalmente, é bem provável que no momento seguinte esta pessoa ainda esteja disponível. Você concorda comigo? Se você sentar numa cadeira e tratar bem esta cadeira, é bem provável que ela esteja disponível para você amanhã. Se você sentar nela, pular, dando ela no chão, fazer alguma coisa, é possível que ela não esteja disponível a você amanhã, porque você mesmo está quebrando. Mas se você conservá-la, é possível. Não quer dizer que é. Outra pessoa pode vir levar a cadeira. Mas se você souber disputar, e vai aparecer uma outra cadeira, porque é da essência existirem cadeiras e existirem bundas para ser sentadas. Só. Se eu quiser dizer talvez, né? Não posso prometer a você, apenas pode ser que. Mas a possibilidade é maior, porque o momento seguinte será um resultado deste. E quando o objeto é inanimado, ele vai precisar da intervenção de um outro ser para fazer isso. Mas se tratando de você amar um homem ou uma mulher, e se você fizer deste momento algo significativo, é claro que será uma representação importante para o outro. Então há uma maior probabilidade. E o relacionamento foi uma experiência linda, um êxtase. Então por que você vai perder isso? Provavelmente não. Né? E se perder, você desfrutou do que teve e que você fez, mas o outro não reconheceu. Meu filho, o outro é o outro. Você está marcando um encontro, só você estava presente e o outro não estava, como é que você vai se encontrar? Então deixe quem está à deriva, a deriva. Procure quem tem orientação e se encontre com isso. Marque o encontro e desfrute dele. É a única forma de fazer. Passará momentos à deriva? Não. Você passará momentos sozinho, dirigindo para um objetivo específico.
é diferente, muito diferente. Seria uma noção. Exato. De um momento a outro momento. Um transcurso, né? Um translado, alguma coisa desse tipo. Todo oásis só é compreendido por quem passou pelo deserto. Se você sair daqui, pegar um avião e descer num deserto, no Saara, você vai dizer como é lindo. Olha só, tem palmeiras, tem tâmara e tem até água. Mas as minhas praias de João Pessoa são melhor, são mais frias, estou mais perto das coisas e tudo mais. Mas se você vier caminhando no deserto, você saberá dar o real valor a cada sombra daquela, a cada árvore, a cada vento fresco que bater no seu rosto, a cada tâmara que você possa desfrutar, a cada gole de água que você venha tomar. Quem estiver no translado de um desencontro, que não existe isso, para outro, saberá apreciar melhor quando o encontro acontecer e desfrutar dele. Deixar-se levar pelo que a mente criou, gerando valores e formas artificiais da cadeira, tirando ela da sua essência, da sua natureza, transformando ela em trono para uma bunda que caga igual a sua se sentar, mas só a dele é melhor do que a sua, e depois ela ir parar no museu, é estar morto com todos esses próprios objetos. Quando você ver alguém renunciar à vida, à promessa de um amor, e trocá-lo por uma circunstância qualquer, é apostar na morte. O que é que você quer? Na verdade, se você desperdiçou este momento, o próximo momento será o resultado deste desperdício. Ele será detestável. E é assim que alguém se torna previsível para si mesmo. Se eu desprezo tudo, o que vai acontecer comigo? Continua cumprindo sua própria profecia, né? No momento seguinte você diz, sim, eu estava dizendo desde o início que esse relacionamento não iria durar, né? Agora está provado. Claro que está. Poxa, foi isso que você fez. Não tem outra coisa. Você se sente muito bem, né? De certa maneira, você sente que foi assim, esperto e sábio, né? Você apostou na morte, meu irmão. Você contaminou todo o processo. Você acabou com a vida na vida. É 2 mais 2 igual a 4. Não tem o que fazer. Mas nos enganamos com isso, achando que somos espertos e sábios, né? Quando na verdade não há. Eu detesto essa palavra, sabe? Esperteza. Eu sempre vi que os espertos são pessoas que não têm inteligência e então se tornam espertos. Porque acima de tudo a inteligência é ética. E esta palavrinha aqui é a ausência de ética. Então quem não consegue ser inteligente se torna esperto. Você forçou os acontecimentos para que acontecessem, porque desperdiçou o tempo que lhe foi dado, a oportunidade que lhe foi apresentada. Portanto, ame a pessoa e esqueça o futuro. Simplesmente livre-se do absurdo de pensar nele. Se puder amar, ame. Se não puder amar, esqueça a pessoa e encontre outra, mas não perca tempo. Eu não diria que era fácil, se fosse fácil seria uma tarefa que eu não gostaria de executá-la. Porque para tarefas fáceis, os idiotas estão presentes. Essas atividades são para seres que pensam, que estão atrás, que buscam, que estão insatisfeitos, mas que estão querendo desfrutar, aprender. Por isso não pode ser fácil. E é fácil, porque é simples.
se fôssemos capazes de tirar todas essas artificialidades que colocamos em nossa volta, que deixamos que a sociedade colocasse, os costumes, os valores, essas coisas todas, e olhássemos para a essência de cada coisa, teríamos maiores facilidades de enfrentar isso. Mas nós não temos isso, não temos nem educação para isso. Nós temos que nos deseducar. É triste ver isso, né? Mas é. E o que é pior, fazemos com os nossos as mesmas coisas, sabe? Ensinamos mentira, esperando que eles acertem no futuro. Sem olhar para a gente e descobrir assim que o que me ensinaram foi errado. O que me disseram não me trouxe felicidade até hoje. Por que eu faço questão de manter essas coisas? Por que eu faço questão de continuar mentindo? Não conseguimos fazer isso, né? Porque buscamos aquela falsa ilusão do começo. Segurança. E ela não existe. É uma das maiores ilusões que podemos ter. Segurança. A questão não é este ou aquele amante, a questão é isso aqui, ó. É o amor. O amor satisfaz, as pessoas são apenas pretextos. Quando você tem raiva de alguém, o problema não é o outro, o problema é a raiva, ela está dentro de você. Quando você ama alguém, o problema não é o outro, o amor está dentro de você. E sabe por que o amor não sai? Porque não está dentro. Então você está buscando o plano certo para você. É. Que ilusão, né? Tudo depende de você, porque tudo que fizer com uma pessoa vai continuar fazendo com outra pessoa. Então o mecanismo está presente, então se você faz com um, fazer com outra, fazer com outra, fazer com outra, fazer com outra, se não der um basta nesse negócio, se não parar esse negócio, a coisa não vai andar, não tem jeito. Vai ficar se repetindo isso incessantemente. Se você faz uma pessoa feliz, por que ela deixaria de ir? Deixaria você? Mas se você fizer infeliz, então por que ela deixaria? Ela não deixaria você. Ela tem que deixar mesmo, claro, ela tem que procurar o caminho dela. Ué. Mas se você fizer feliz, não há o que discutir. Ela irá lutar contra o mundo inteiro por sua causa. Quando essa luta inteira não existe, é porque não tem esse amor realmente. Quando ele existe, você enfrenta o mundo e tudo mais que possa existir. Quando você não é capaz de quebrar com uma tradição qualquer, um costume de uma época, é porque não tem sentimento mesmo. Nunca existiu. Mas nós às vezes fazemos questão de manter essa ilusão, entende? A ilusão da segurança. Mas eu não posso acabar porque aqui eu estou seguro, segura. Isso me traz isso, me traz aquilo. E amanhã o seu inferno está erguido, o fogo está aceso, a brasa queima e você vai morar. Portanto, torne-se mais feliz. Use o tempo que você tem e não haverá necessidade de pensar no futuro. O presente basta. Você sabe o que é procrastinação? Empurrar com a barriga. É o que a maioria faz. Eu vou esperar. O tempo vai mudar. O tempo não muda nada, meu amigo. O tempo é a oportunidade que a vida lhe dá para você mudar alguma coisa. Quando ele passar, você perdeu a oportunidade. 70 anos de uma existência. É a oportunidade do tempo para você fazer alguma coisa. Deste exato momento em diante, tente viver o momento. Use o momento. Não para se preocupar, mas para viver. As pequenas coisas podem se tornar lindas. Um pequeno carinho, uma alegria compartilhada. Isso é tudo que a vida é. Você percebe isso?
que o que dá sentido à existência são pequeníssimas coisas. O que fica registrado com intensidade, o que faz você vibrar, sair da inércia, são pequenas coisas. Não são grandes coisas. Mas e você vê pequenas coisas? Eu conheço tanta gente míope, cegas. Estão acontecendo milhões de pequenas coisas ao seu redor. Ela não vê nenhuma. Porque ela quer ver o trono e não a cadeira. Ela não entende, não desfruta o sentar na cadeira. Você acha que ela desfrutará o trono quando o dia se sentar? Não. Ela está tanto tempo em pé que ela jamais vai sentir dor no trono. Ela não tem flexibilidade para apoiar a bunda na cadeira, porque nunca exercitou, nunca esteve presente, nunca se sentou e deixou a bunda ocupar toda a cadeira. Está sempre tensa, preocupada, ali, preocupada, não sei o que, para dar com o futuro, com o amanhã, com não sei com quem, lá, acabou. Pode dar um trono, ela não sentará. De jeito nenhum. Pequenas coisas. Simplicidade. Nunca foi exemplo de mediocridade. Tem tanta coisa riquíssima que é medíocre. A maioria delas é. As coisas mais valiosas da vida são as mais simples. Cada pessoa cria uma determinada segurança psicológica, sem saber que a sua segurança é a sua prisão. As pessoas estão cercadas por todos os tipos de insegurança. Daí o desejo natural de criar proteção. Essa proteção torna-se cada vez mais à medida que você vai ficando atento aos perigos pelos quais está passando. A sua cela na prisão vai ficando menor e você vai começando a viver tão bem protegido que a vida se torna impossível. Então vamos supor, você é idiota completamente. Aí você não percebe os perigos que estão ao seu redor. Você está teoricamente livre. Isso é o idiota. Aí você começa a se dar conta de que tudo tem perigo aqui e ali, e começa a se fechar. Né? Você acha que está melhor do que o idiota? De jeito nenhum. É preciso que você compreenda profundamente as duas coisas e viva livre na insegurança. Porque se você tornar viva a vida, por mais curta que ela seja, será uma vida vivida. Se você não tornar a vida nessa vida curta e uma vida longa sem vida, não é vida. Jamais foi. Não adianta de nada. Se tiver que morrer, abençoe a faca que entra em você e valerá a pena ser morto. Mas fugir dela para quê? Não há segurança em parte alguma, nunca houve. Jamais existirá. Quando eu era criancinha, que eu entrava no banheiro para tomar banho, quando eu olhava tinha alguém junto de mim, eu dizia, que é isso, meu? Invasão, segurança nenhuma. Quando você pensa que está pensando, tem um monte de gente pensando por você. Invasão, segurança nenhuma. E você se preocupa com violência de quê? A maior delas é essa que você faz por você mesmo, não se permitindo viver preso na suposta segurança que você cria. E é suposta, porque ela não existe. A vida só é possível na insegurança. Isto é algo muito fundamental para se entender. A vida, em sua essência, é insegurança. Enquanto você está se protegendo, está destruindo a sua própria vida. Proteção é morte. Nada mais vai acontecer. Feche-se para o mundo, para o novo, para as pessoas, com medo de sofrer, e você não vai viver. Não há vida nessa segurança. Toda ela é insegura.
Absolutamente tudo é. Se isso fosse simplesmente aceito, um grande peso se dilui. Simplesmente se dilui. Porque a cadeira está lá, você está cansado e você sente. Só, nada mais que isso. Você quer a segurança de um cemitério? Tem muitos por aí. Inadvertidamente é isso que todo mundo está tentando conseguir. Os métodos são diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Dinheiro, poder, prestígio, conformidade social, pertencer a um rebanho religioso, político, fazer parte de uma família, de uma nação. É isso que você está procurando? Está procurando a morte de um cemitério. Um medo desconhecido envolve você e você começa a criar o máximo de barreiras possível entre você e o medo. Mas essa mesma barreira vai impedir você de você viver. Não tem outro. É tão engraçado ver as colônias no plano extrafísico. É tudo cercado. Muros enormes. Proteções as mais variadas possíveis. Os homens de bem, todos presos. E os homens maus, todos soltos. As ruas, entregue a vida. Engraçado, não? As cidades aqui, logo quando começaram, eram assim. Todas cercadas. Porque os homens maus, né? Os selvagens, estavam soltos. É hora de inverter esse processo. Ser livre sem ser selvagem. Selvagem é inabilidoso, inapropriado a ele mesmo e ao meio. O homem livre tem que ser habilidoso, apropriado a ele mesmo e ao meio. Como está falando os dois iguais de Jesus? O que ele está fazendo agora é o nosso futuro, né? Então, como você mencionou agora que o extrafísico é assim, eles vão cercar de uma é a gente aqui que vai conseguir isso? O extrafísico que eu estou falando do plano emocional é uma continuação deste mundo. Você só vai encontrar liberdade no plano mental em diante. O plano emocional para cá não é uma cópia do outro. São os mesmos selvagens, ora num corpo, ora em outro, ora numa forma, ora na outra. Não faz diferença. Por isso os métodos estão iguais, estão semelhantes. E a mudança disso começa com a gente. Dentro da gente. Individualmente. Individualmente. Somente. Não tem outro caminho. Há uma diferença entre sobreviver e viver. Eu tenho lembranças de várias existências minhas em que eu fiz só isso. Sobreviver. Sobreviver é arrastar-se. Arrastar-se desde o berço até a sepultura, imaginando quando chegar o momento da sepultura. No espaço entre o berço e a sepultura, por que temer? A morte não é certa? Então, não dá para perder. Na hora que você entender isso, pelo menos quando você estiver aqui, só entendendo isso já dá uma grande coisa. Tudo que você fizer, qualquer coisa, eu vou ser vegetariano. Você vai morrer. Não faz diferença. Você pode viver de forma diferente, mas você vai morrer. A única escolha que você faz é viver de forma diferente. Mas os fatos são esses. Nasceu, vai morrer. E vai ver muito ao seu redor morrer também. Pai, filho, irmão, tio, avô, papagaio, periquito, os vizinhos, tudo que você possa imaginar. Aceite isso. Quando isso chegar, aceite isso. Só em fazer isso você vai eliminar uma série de chororô, de lágrimas, de sofrimento, tudo que você possa imaginar. Que foi criado aonde? Na artificialidade dos homens. Foram os homens que criaram todos esses artifícios. E quando
a essência da coisa aparece, eles não estão prontos para ela, então o sofrimento se estabelece. A cadeira virou o trono, e aí lutas infinitas ao redor dela, desejos infinitos, guerras infinitas, cobiças infinitas, ruídos infinitos para sentar lá. Lá em casa tem um exemplo bem simples, temos duas filhas que moram comigo, uma de 3 anos e 12. Aí esse ano estava com dificuldade de levar e buscar na escola, e fui com elas um dia de ônibus e disse, o ônibus é esse, pega aqui, lá, volta. Mas eles que não podem, aí tem gente na família certeza, ainda não sei se eu faço, o ônibus é cheio de isso é aonde, tá? Aí eu passei com ela e disse, olha, você se deita, desperta, veja, quando vier alguém e tal, sempre, porque senão você não vai viver. Você vai criar um lugar, você vai crescer pior. Aí tem vários amigos, eu chego e tal, é tudo assim, quando vai lá, aí depois fica lembrando, mãe, não sei o que, você não sabe. Às vezes mora 3 quarteirões. Agora também eu me foi realmente, como essa época assim é um pouco diferente da época da gente, né? Acho que a gente está no mais bom réus, né? O meio ambiente está mais difícil, né? Mas eu fico... Se ele está mais difícil, mais experiência e habilidade nós temos que desenvolver e não fugir dele. Você nasce sem nada. Os seus medos são apenas projeções. Você não tem nada a perder e um dia o que você tem vai desaparecer. Herança é deixar briga para os outros. Não entre nessa. Usufrua dos seus bens e acabou. Ajude a quem estiver ao seu lado a construir seus próprios bens. E só. Nenhuma herança ficou. As riquezas maiores que você possa imaginar que viraram herança não duraram 2 gerações. Quem herdou perde tudo. Isso não fica. Isso é balela. Então, nasceu junto de você, dê condições para que ele construa e adquira suas próprias habilidades. Desenvolva habilidades. Para um mundo perigoso, sim. O mundo está perigoso, então tem que desenvolver habilidade para um mundo perigoso. Se a morte fosse incerta, haveria algum sentido na ideia de produzir segurança. Se você pudesse evitar a morte, então naturalmente seria perfeitamente correto criar barreiras entre você e a morte. Já viu alguém arquivado aí? Já viu alguém para semente? Tem uma história que Jesus, né, levantou Lázaro. Cadê o bexiguento do Lázaro? Ele morreu. Ele não ficou para semente. Se esse fato foi real, não se manteve nem se manterá. Logo em seguida, ele morreu também. Sim. É. Você acredita nisso? Você viu? Mas você não pode evitá-la. A morte existe. Uma vez aceito isso, perca todo medo, pois não há nada a ser feito quanto a isso. E quando nada pode ser feito quanto a isso, então por que se incomodar? Não é? Se você vê isso, essa única vez e esquecer, parece que não vai fazer nenhum sentido na sua vida. Se você teve um despertar com essas ideias, começar a refletir sobre elas, começar a pôr e tentar em prática alguma coisa na sua vida, no final da sua existência, isso vai ter alguma utilidade. Se isso não for feito, isso não vai ter utilidade nenhuma. Dá para entender isso, não dá? Sua morte será o coroamento da forma como você viveu. Pense nela. Haja com naturalidade. Enfrente ela. Ela, a sua vida e dos outros. Quando isso for chegando, você vai enfrentando com mais naturalidade. Se chorava 3 latas d'água, chorará 2. Da próxima vez só 1. Da próxima vez meia. E da próxima vez ficará feliz, chorando até 3 latas d'água de novo.
mais feliz. Essa é a diferença. Depois que se aceita a certeza, a inevitabilidade e a inescapabilidade, então, em vez de se lamentar, chorar, se arrastar para a sepultura, você vai dançando, hein? Pode-se ir assim. Pode-se morrer alegremente. Como? Se você teve uma vida alegre. A alegria irá até lá e vai se despedir dessa existência com gratidão, tá? E passar para uma nova fase. Porque viveu o presente, tirou as ilusões da mente, tá? Sentou na cadeira, desfrutou a cadeira, agora chega o momento de levantar da cadeira, você levanta e desenvolveu a habilidade de sentar em outra cadeira e desfrutará então uma outra cadeira. Se entendeu o que é um corpo, você tomará vários corpos e deixará vários corpos. Mas, Paulo, falando disso, eu vivi isso, eu ia muito. Eu ia falando, quando eu morrer, eu quero uma festa, enfim, eu ia falando isso. Aí, o que aconteceu? Quando minha mãe morreu, a minha relação foi totalmente diferente da teoria. Então, eu acho que muitas vezes a gente lê, a gente tem até a consciência, mas a gente não consegue vivenciar. Acho que eu acho. Deixa eu dar eu agora de manhã, esse paciente era uma pessoa extremamente livre, assim, ali, né? Era o nosso dono. Então, uma pessoa assim, nível sério, era aqui na terra, e fez doutorado, essa pessoa é uma pessoa extremamente simples, muito mal até falava, porque ele poeta. E nesse dia a gente estava no programa, ele estava lá, a gente telefone, e ele falou assim, eu estou até com medo aqui. Ele estava bem, assim, diabetes, tem uma perna, inclusive uma perna. Ele falou, Raquel, obrigada, esse é o último quanto eu estou tomando hoje. E então, super bem, sinais, não estou preocupada se eu. Aí falou uma vez, falou pra mim, mas ele está tão bem. Eu falei, não, está bem, não. Isso é brincadeira. Aí ele falou isso pra ela. Mas fica tranquila, porque vai ser bom assim, porque eu vou chegar lá cheiroso, já fez a barba dele, preparou. E ele sentou, almoçou, eu estava do outro lado de São Paulo. E a gente conversou sempre, passa lá, mas que tem mais pressa, eu estou assustada. Aí eu falei, eu também estou. Aí chegou uma menina na filha dele, também uma pessoa bem. Pai, você está com essa história, né? Eu falei, não, por favor, deixa eu só aqui uma coisa, porque é um trabalho tão grande, tá? Todo mundo está chorando, não, vai ser não. E nesse dia eu ia dar 24 horas. Aí, Raquel foi embora, às 3 horas eu continuei. Aí, quando a gente estava fazendo uma prova, estava um pouco conversando, a filha dele veio correndo, falou assim pra mim, eu não posso lá no quarto, que o papai falou assim, obrigado que você foi sentada, obrigado por tudo, mas sua mãe já veio me buscar, eu fui agora. Aí eu falei, eu fiquei passando, eu estava parado, morto. Foi lá, uma coisa que, aí eu vi forte, aí eu fiquei todo mundo na hora, eu nem lembrei daqueles comentários não. Aí chama o médico dentro dos comentários, coisa, e a adrenalina, não sei quando eu não como. Meu Deus, gente, nem um sinalzinho assim, do eletro, nada. Foi assim, tudo muito. E aí, na hora que eu assim, aí o médico falou, mas saindo da vida, bem tranquilo, saindo do estudante tranquilo, então, evidentemente, essa pessoa viveu e já teve algum acesso a alguma informação ali, né, e morreu tranquilamente, estava preparada, a família. Então, assim, aí eu convido muito já, né, você veio fazer um descontrole total, eu estou agarrando aquele resto de vida ali, me sofrendo, me dá bem filho, pelo corpo dele, ela não se larga, aquele corpo, ela não teve ninguém. E ele, assim, aceitou, parece que aparentemente eu ouvi, ele aceitou, se preparou, acho que a vida inteira, ele faz uma vida inteira. E aí naquele momento eu consegui, eu passar com honra, porque uma morte assim, sem dor, sem
Aí o que ela falou ali é interessante. Ela disse assim, na hora que minha mãe morreu, ela não tem duas mães, nem três, nem quatro. Ela vai ter que exercitar uma única vez. É muito pouco, né? Então, é preciso que isso venha a acontecer várias vezes, várias coisas, para a gente ir começando a enfrentar com naturalidade. Uma coisa é teorizar em cima das coisas, outra coisa é ser capaz de. Isso que eu falei antes. Se você ouvir isso, não vai fazer a menor diferença. Se você começar a refletir, um dia atrás do outro, isso vai se sedimentando, vai juntando algumas coisas, vai tornando seu patrimônio. Aí você consegue ter respostas e não reações. O que você teve foi reação. Isso. Uhum. Observado, nós, de modo geral. Aí você imagina alguém supostamente protegido, no seu mundinho ali, ó, trancado de milhões de formas e tudo mais, não pode se contaminar com isso, com aquilo, com ninguém e tudo mais. Como essa pessoa vê a vida? Foi o que aconteceu com o Siddhartha Gautama. Preso dentro de um castelo com todos os luxos, riquezas e tudo mais, nunca tinha visto ninguém envelhecer, adoecer, nem morrer. Foi que ele, quando ele viu isso, foi que aconteceu com ele. Se a gente não se abrir para a vida, para a naturalidade que a vida é, e a vida natural de hoje tem violência, fugindo de quê? Eu tenho que me preparar para a violência. Isso. E não com inutilidade. Exato. Meu pai sempre estudei. Uhum. Meu pai, ele dizia, eu encarnar, vou para ficar, você tem problema. E quando ele morreu, ele na UTI, eu falei com ele, no outro dia ele faleceu. E perguntei de ninguém, assim, um chorozinho, assim, mas o pessoal me dizia, não sei se é o espírito, é diferente. Mas realmente ele preparou, ele que ia fazer, preparou a classe de lá para de Aí por vez você tem a mãe, né? Tem a mãe, eu tenho que preparar, né? Pode preparar, está vencido, então você vai estar no corpo de alta. Aí todo mundo se viu. Eu vejo assim, com meu pai, simplesmente tempo dentro do hotel. Eu chegava para a história, deixa para contar a história dele, ninguém, né, não falou. Minha mãe é muito diferente, porque eu pensava nela do lado dela. Está entendendo? Eu acho que isso também, assim, a gente tem essa preparação da gente, mas que também fica uma preocupação da gente com aquela pessoa que não tem preparo. Né? Agora pensa bem o que eu te falei antes aqui. Deixa o futuro, tá? E não pense que você pode fazer nada pelo futuro de alguém. Só você. Não tem jeito de você querer que o outro tenha, que o outro participe, que o outro... Bobagem, isso é perda de tempo. Não vai conseguir fazer nada. Todas as vidas, todas as vidas se realizam naturalmente, felizmente, usando só cada momento. Mas, no tocante ao homem, a vida do homem se estabelece uma fé. E é exatamente essa mente, esse aparelho de que nas vidas todas só o homem possui, pelo menos a experiência até agora, é esse aparelho que ilude. Mas acontece que a realização dessas outras vidas, que não seja a vida humana, elas se realizam naturalmente, progressivamente, felizmente. Mas o homem não é assim. Não é assim. O homem não é assim. E ele tendo esse diferencial de inteligência evidente, até ele alcançar o
nível de partir para uma viagem, um término de viagem natural, necessariamente ele vai passar por todas essas ilusões, por todos esses mundos, por todas essas experiências. E tem mais. Tem mais. Considerando que nós somos diferentes de todas as outras vidas, dessas vidas que se realizam com liberdade, a gente tem que ter mesmo, a gente tem que, vivendo em sociedade, se preparar para se precaver também diante de um perigo iminente. Sim. Porque isso faz parte também de viver. Essa transmentalização, que é o ideal, acho que é o ideal, ela só vai ser conseguida, só vai ser alcançada depois que a gente passar por todas essas ilusões. Perfeito. Isso mesmo. Depois que a gente passar por todas essas ilusões. Porque enquanto a gente viver sem transmentalizar, enquanto a gente não transcender a mente, e só quando a gente começa, nem que seja pequenos momentos de transmentalização, é que a gente vai criando uma liberdade, uma libertação dessas ilusões. Perfeito. É? É isso mesmo. Perfeitamente. Mas muito poucas pessoas. Pode. É que, diante disso aí que você falou, mas que olhando assim, uma observação, uma aceleração de observação, uma intensificação de aceleração, para que isso aconteça o mais cedo possível. Porque ninguém sabe qual é o momento, né? Vai que a grosso modo a gente sabe, mais ou menos que outro está mais perto, outro está mais distante. Obrigado. Mas no meio a gente sabe, né? Cada vez que for assim, na união de elas, às vezes, então, se morre e outra não consegue identificar. Aí então eu acho que o que fala é que a gente tem que prestar atenção e começar a colocar isso em prática para que nos flua muito mais rápido, né? Muitas poucas pessoas entenderam o funcionamento interno da sua própria psicologia. Em vez de viver, elas começaram a se proteger. Essa mesma mente, ou transmentalização, como ele usou a palavra, ela causa a prisão e ela lhe leva à libertação. Está dentro dela as habilidades para uma coisa ou para outra. A mesma energia que poderia ter se tornado uma canção e uma dança é dirigida para a produção de mais dinheiro, mais poder, mais ambição, mais segurança. A mesma energia que poderia ter sido uma flor de amor imensamente bela, torna-se exatamente uma prisão. Vocês já viram aquelas coisinhas que passam na internet, assim, as 5 coisas que as pessoas gostariam de fazer no final de sua existência? Uma enfermeira fez uma pesquisa. As pessoas estão prestes a morrer e ela faz algumas perguntas. Os arrependimentos. E muitas vezes as pessoas que passaram a vida toda atrás de dinheiro, de segurança, de não sei de quê, chegam no final da vida e queriam ter tido o quê? Que dá mais atenção a um filho, à esposa, a um cachorro, ao pai, né? Exatamente, acessível, perto dele. O cachorro está ali junto dele e ele não faz carinho. Não é? Mas essa energia toda foi direcionada para isso, porque o mundo disse a você, foi inventado para você, criada a artificialidade da cadeira, de dizer que tenha segurança, para ter segurança tem que ter um nome, você tem que ter tanto na conta bancária, você tem que ter não sei o que lá. E a coisa mais simples que faria a grande diferença, você negligenciou e não tem tempo para isso. E essa mesma energia, porque para fazer uma coisa ou outra, você gasta energia. Agora você escolhe uma coisa, você renuncia a outra. Não tem como ter as duas coisas. Escolheu, renunciou. É intrínseco uma coisa a outra. As circunstâncias são seguras pelas leis, pelas convenções sociais, pela nossa própria ideia de responsabilidade e pelo que as pessoas irão dizer. Não é assim que a gente age?
Todo mundo tem medo de todo mundo. Assim as pessoas continuam o quê? Fingindo, minha gente. É um bando de mentiroso. Seus supostos amigos são mentirosos. Olha para eles e olha para você mesmo, se você tiver coragem, para você ver que você está mentindo para eles, que você não gosta deles, que você não queria estar ali, que aquilo lhe cansa e você está lá rindo. Olha só, representando e querendo que venha alguma verdade deles. Mas você é mentiroso, meu filho. Por que direito você exige alguma coisa? A mente humana é potencializada porque Sim. Quando a gente pode ver umas coisas como realidade. Realidade. E quando essa situação é difícil, Sim. situação difícil, então a mente cria uma coisa boa, que é agradável. Isso. Muito difícil é agradável a você. Chegar muito, às vezes até dar muito. Perfeito. E como a mente humana, minha mente não é a minha mente, eu sou a humanidade. Porque a mente de toda a humanidade, 99,9% é a mesma coisa. Exato. Então a sociedade humana, ela funciona. A coisa que você falou aí. Exato. Não sabe quanto começou, né? Não sabe. Então, na parte que eu disse, que no ponto de vista biológico, no ponto de vista do mundo, eu posso observar as coisas como fato. Mas do ponto de vista psicológico eu não posso. Porque uma árvore pode crescer, realmente tem um progresso, uma criança cresce, tem um progresso, para crescer. O ser humano evoluiu. Eu não posso ver isso porque eu não posso ver isso. Mas as bactérias podem ser vistas na evolução de uma planta, de bactérias. Todavia, do ponto de vista psicológico, a gente não pode fazer sem provar que tem nenhum progresso. É nisso que baseia a história de que não existe evolução. Sim. Né? A parte aí que é não muito certa. Quer dizer, não como isso que tem. Parte da psicologia, você não pode haver evolução. Mas eu entendo que ele quer dizer que a gente não pode ver. Ele não pode ver. Assim, o passado, você não pode ver o passado, nem modificar o passado. Eu posso ter a lembrança do passado. Se eu aprender a lidar com essa lembrança, sem estar preso a ela, essa é a grande diferença. Então, por exemplo, eu não posso ver a evolução humana, mas de jeito nenhum. Eu tenho que recorrer ao passado para fazer isso. Se eu estou recorrendo ao passado, eu deixei de estar no presente. É essa que a teoria fala. Então, eu não posso garantir que isso existiu, porque eu não estou vendo ele. Está certo até aí? Todo mundo entendeu isso? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o passado está lá. Reconheça ele. Use as memórias. Use as experiências passadas, sem estar preso a elas. Pelo contrário, que elas lhe sirvam de experiência para refazer, revalidar, reescrever, anular, não fazer mais. Esse é a finalidade do passado. Não que você mexa mais nele, mas ele pode servir disso. Aí se torna o seu presente melhor possível. Seu presente melhor possível, que será passado amanhã. Quando eu chegar aqui, eu posso olhar para trás. Se ele foi melhor, possivelmente, se eu continuar com essa experiência, eu vou fazer desse meu presente algo realmente melhor. É uma permanente atualização. É uma permanente atualização. Mas se eu não fizer isso, aonde eu estarei? Se é dado a chance de você atualizar, e você diz, não, essa versão eu não quero. Não, essa versão eu não quero. Vai ficar ultrapassado, meu filho. Não tem outra forma. A violência é presente, entendeu? Eu tenho que me atualizar com ela. Agora, me atualizar com a violência não é ser violento. Tem uma diferença muito grande com isso. Está todo mundo, agora vou entrar numa academia, vou virar brigador para eu poder me defender. Não, você está
se identificando, usando uma justificativa psicológica para a sua violência, tá certo? E querendo aparecer de bonzinho. Não é nada disso que eu estou dizendo. É reação, isso não é resposta, entendeu? Todo mundo tem medo de todo mundo, assim as pessoas continuam fingindo. O amor desaparece, não está nas suas mãos. Ele vem como uma brisa e vai como uma brisa. Aquilo que eu já falei antes, se você continua fazendo questão de cultivar mecanismos do desamor, você não vai desenvolver o amor. É preciso cultivar atitudes, pensamentos, comportamentos, energias, sentimentos nessa direção. Ocupar-se disso. Esse ocupar-se depende. Um artista brilhante ocupa-se de tinta e a ocupação dele mais esculhambada é um quadro excelente. A minha ocupação com tinta é uma melecagem lá qualquer, mas eu estou ocupado com tinta. Um dia eu vou poder fazer alguma coisa. Então, quando eu digo ocupar-se com amor, não é o amor ideal e perfeito não, mas que a atitude seja essa, a direção seja essas coisas todas. Porque nós não sabemos ainda fazer. Mas se não existe essa ocupação, se a ocupação permanente são com atitudes, comportamentos, pensamentos, sentimentos contrários a isso não vai levar ao que você quer. Na vida, nada pode ser capturado ou aprisionado. É preciso viver desimpedido, receptivamente, permitindo que todos os tipos de experiência aconteçam, agradecendo profundamente pelo tempo que duraram. Agradecidos, mas não com medo do amanhã. Dá para fazer a diferença? Puxa vida, se alguém olhar assim, gostei tanto do que você fez, que bom, ótimo, tá? Se foi bom, é bom, independente dela me elogiar ou não. Se foi ruim, ninguém viu, certo? Não fez elogio nenhum, continua sendo ruim. Deixa de besteira. Ladrãozinho, sabe? Onde ninguém viu você roubar, você é ladrão. Você nunca roubou nada, o mundo todo chamava você de ladrão, você não se torna ladrão por isso. Então cuidado com o que o mundo diz, com o que o mundo pensa, com o que o mundo age. A mente não é minha, é a do mundo, porque ele falou lá. Pensa bem nisso. Nós vamos ver depois aqui um documentário com várias coisas aí que não estão usuais. Nós não olhamos para elas, mas elas estão presentes na vida. Tem que pensar junto. Se o dia de hoje trouxer uma bela manhã, uma linda alvorada, canto de pássaros, flores de todas as partes, por que se preocupar com o dia de amanhã? Porque amanhã vai ser outro dia. Talvez a alvorada tenha outras cores. Quem sabe os pássaros mudem seu cantar. Só um minutinho, é o verde mais claro, vem de Campina para cá. Mas o rio é uma delícia. É um desfrutar da estrada. Isso. É gostoso. Quem não desfruta, a estrada ficará cansativa. Então, isso não é tão fácil não. Pois é, se desfrutar não cansa. Quem sabe os pássaros mudam o seu cantar. Talvez se aproximem nuvens de chuva e realmente comece a chover. Qual o problema? Qual o problema? Mas isso tem sua própria beleza, isso tem sua própria razão de ser. Se você não está aberto para o belo, você está preso num pré-conceito de que só isso me agrada, entendeu? Você está criando as barreiras da sua própria prisão. É bom que as coisas continuem mudando, que toda noite não seja igual à anterior, que cada dia não seja uma repetição exata ao anterior, algo de novo. Esse é o próprio estímulo, é o êxtase da vida, do contrário ficaria todo mundo entediado. O pessoal diz assim, Deus mandou o pessoal pelo deserto, né? Aquela história lá que conta na Bíblia. Aí o pessoal com fome tascou maná no povo. Meu filho, maná de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, não tem quem aguente. Todo mundo se revoltou, claro que sim. Quem bexiga vai aguentar comer maná de manhã, de tarde, de noite? Não tem outra forma. É algo novo, o inesperado.
Isso sim faz a coisa ficar não entediante. Eles estão entediados com as esposas deles, estão entediados com os filhos deles, estão entediados com os amigos deles. O tédio é o que sente milhões de pessoas, embora elas sorriam para esconder. A maioria faz isso, minha gente. Não vive o dia nenhum, tá certo? O tédio toma conta. Aí se chegar alguém lá, tá todo entediado, aí todo mundo ri, sorri, conta as histórias, tá certo? Que passou e não chega lá. Tudo mentira. Tudo representação. Aí quando os amigos vão embora, volta o tédio. Na verdade, eu creio que as redes sociais se baseiam na necessidade de mostrar que está tudo bem, tudo bem. Não é assim. Porque se você não aprender a desfrutar os momentos, a apostar no que é bom, belo, tá certo? Ter flexibilidade, isso ser uma conduta de sua vida, tudo é mentira. Tudo é mentira. Uma beleza. Um menino de 5 anos, a mãe levou a família, né? Vamos contar aquele filho sentado, deixando ele. As fotos não. Aí a mãe queria mostrar para mim a família. Quando ele percebeu que ia mostrar, ele foi lá, pegou o telefone. Mais uma foto, estou falando que ela que comprava, não sei o que lá. E aí, quando a gente começou a integrar, as meninas todas apareceram dançando, e os meninos não. O menino é tão inteligente que ele queria que mostrasse ele e não as meninas. E outra coisa, aquilo já passou, para que mostrar? Essa frase de Nietzsche é muito engraçada. Ele diz assim: não pense, veja bem, Nietzsche, supostamente, né? Reconhecido pela humanidade, eu não sei que humanidade é essa, mas humanidade de loucos, reconhecem, né? Dão atributos, então as pessoas acham que os outros são importantes porque loucos o reconheceram. Não pense que eu sou um homem feliz. Estou sorrindo apenas para evitar as lágrimas. Eu me ocupo em sorrir para evitar as lágrimas. Se não sorrir, as lágrimas virão. Esse é o que leva a vida fazendo um palco para se apresentar. Não aprende a viver artisticamente. Entendeu a diferença? Atitudes completamente erradas são ensinadas às pessoas. Escondam as lágrimas, permaneça sempre à distância, mantenha os outros no mínimo um braço longe de você. Porque se se aproximar, né, ele vai ver que você é mentiroso, né, que você esconde as coisas e tudo mais. Então, intimidade, jamais. Distância, o máximo possível, para ficar lá, né? Aí eles fazem festa para fazer isso. Já viram as pessoas fazerem isso? Eles fazem festa. Os humanos fazem isso. Aí eles se vestem, eles tomam banho, tá certo? Botam perfume para dizer que são cheirosos, que não são. Aí botam perfume, se vestem, né? Compram as últimas modas. E tem que ter o quê? Tem que ser caro e ter um nome. E sempre que eu vejo isso eu me lembro. Toda rapariga, tá? É rica e conhecida. E continua rapariga. Então eles fazem isso. Tem que ter uma moda. Tem que ter alguma coisa que dê esse valor. Aí eles se vestem daquilo, vão para as festas. Casamento é fantástico. As mulheres passam sebo na cara, ficam parecendo aquelas bonecas encebadas e sorriem, sabe? Tudo mentira. Um grande jogo de mentira. Voltam falando mal dos outros, né? Insatisfeitos da festa, da noiva, de não sei de quem, tudo você pode imaginar. Humanos fazem isso. Né? O mais importante é compreender que tudo isso é uma doença, entende? E dizer, puxa, eu não quero isso, eu quero a saúde, eu quero a alegria genuína, entende? E a alegria genuína se dá em qualquer parte, se eu aprender a desfrutar. Eu quando era criança chorava muito, hoje eu ainda choro bastante, mas quando era criança eu chorava muito, mas era muito mesmo, porque era assediado constantemente, eu ficava muitas vezes encostado no canto da parede, assim, agarrado com as minhas pernas somente, um desespero tremendo, porque apareciam imagens, visões, tudo ao meu redor, e o mundo todo queria me internar, fazer alguma coisa, então o desespero era muito grande. Até um dia que eu resolvi não apenas apertar as pernas, mas entrar em contato comigo mesmo, dizer assim, eu não sou normal. E quando eu assumi que eu não era normal, muita coisa melhorou. Então dessa minha anormalidade, eu disse, mas eu choro. Eu vou desfrutar do choro, tá?
Ele tem tanto a me ensinar. E comecei a ver o choro diferente. Hoje eu continuo chorando e sempre depois meus olhos estão mais límpidos. Os olhos e o coração também. Dali ficou algum ensinamento, ficou alguma coisa a mais que acrescentou, que melhorou. E eu nunca vou deixar de chorar. Quando ele vier, eu vou chorar. Quando as lágrimas vierem, serão bem-vindas. Quando a alegria vier, será bem-vinda. Mas sem fingimento. Sem ser 8 horas da noite, aquele barzinho naquele lugar, entendeu? Não. Lá eu tenho que me comportar assim, essa jamais. Alegria genuína, lágrimas genuínas. Isso sim vale a pena. E uma vez que você esteja aqui, você vai chorar, você vai sorrir. Então, aceite isso. E essa aceitação trará uma claridade ao seu entendimento. Toda a humanidade está doente, pela simples razão de não permitimos que a insegurança inerente à vida seja a nossa verdadeira religião. Os nossos deuses são nossa segurança, as nossas virtudes são as nossas seguranças, o nosso conhecimento é nossa segurança, os nossos relacionamentos são nossa segurança. Desperdiçamos toda a nossa vida acumulando ações seguras. Tudo isso aí é invenção de pessoa insegura. Tudo isso. Eu tive que criar um Deus, a minha própria imagem e semelhança. Veja que insegurança mais gritante está em torno disso aí. Eu não posso criar um Deus do ETzinho não, sabe, da cabeçona. Tem que ser um igualzinho a mim. No fundo de todas as coisas tem essa palavrinha assim, insegurança. Na hora que você entender ela e aceitar ela, tudo isso deixa de existir. Não passa, não tem mais razão de ser. A vida é insegura. A vida. Onde quer que ela se manifeste. Aqui é a existência. A vida, estamos sempre nela, nunca saímos da vida. Não vamos para a eternidade. Nem pense nisso, isso é ilusão. Nós já estamos nela. A eternidade não tem começo. Não é o que tiver, deixou de ser eterno. Começou ali a eternidade? Ali? Começou, está ruim. Sempre foi, você já está nela, não precisa, você não vai para lugar nenhum. Agora você tem consciência da eternidade. Você age de conformidade com a eternidade, tornando o seu dia mais feliz, mais suave, afastando coisas, crenças e valores de cadeiras que viraram trono. Se fizer assim, está pronto para a eternidade. Se não. Mas enquanto isso, uma vida imensamente bela escorrerá pelas suas mãos. As árvores são belas porque não conhecem o medo da insegurança. Os animais silvestres têm aquela grandeza porque não sabem que existe morte, que existe insegurança. As flores podem alcançar o sol e a chuva porque não estão preocupadas com o que vai acontecer à noite. É o que você falou. Quando chega na espécie humana, alguma coisa acontece. O que foi que aconteceu? A mente. É a única diferença entre nós e eles, é a existência da mente. Isso aí tudo está na mente. Então, aí está uma fase que vamos passar por ela. Ir além da mente é compreender tudo isso, todas essas parafernálias, mas o instrumento usado foi a mente. E o mesmo instrumento que acontece a nossa prisão é a mente. E a principal ilusão dela, segurança. Suas pérolas irão cair, e assim como brotaram de uma força desconhecida, elas irão desaparecer no seio dessa mesma força desconhecida. Mas enquanto isso, entre esses dois pontos, do aparecimento ao desaparecimento, você tem a oportunidade, tanto para dançar, como para se desesperar. Nasceu, vai morrer. Como é que eu faço para não morrer? Não nasça. É o único jeito. Você consegue fazer isso? Se conseguir, está ótimo. Se não, meu filho, aprenda como um fato e aceite como um fato. Né? Uma pessoa autêntica simplesmente abandona a ideia de segurança e começa a viver em completa insegurança, porque essa é a natureza da vida. Você não pode mudar isso. O que você não pode mudar, aceite. E aceite com alegria.
Não bata a cabeça sem necessidade contra a parede. Simplesmente saia ou entre pela porta. É mais inteligente. Existe porta para isso. Para você entrar e sair. Ninguém pode mudar essa coisa. Você acha que os países mais ricos do mundo, cheios de armas, estão seguros? Quanto mais armas, mostra a insegurança. Para que tanta? Você vai se defender? De quê? Do que você não pode se defender? Há uma coisa que você pode fazer. Desfrute enquanto isso não acontecer. E se aprender a fazer isso, quando isso acontecer, você desfruta também. Dizem que quando o cara apunhalou, deu um tiro no peito de Gandhi, ele disse, eu te perdoo. Não é? Por quê? Porque viveu a vida perdoando. No momento máximo ele tinha habilidade para perdoar. Mas você não perdoa nem a formiga que ele morde, meu filho. Você não aceita que a formiga pique o seu pé? Como é que você vai chegar à grandiosidade de perdoar alguma outra coisa, se não se ocupou rotineiramente com nada disso? Impossível. Isso não vai acontecer. Tudo bem? Vamos dar um intervalozinho, lanchar, e depois vamos continuar com um documentário.